falar agora sobre o cenário político, porque esse final de semana, né, teve algumas mudanças, vamos dizer assim. Então, na análise política de hoje, nós vamos frisar dois fatos, ambas voltadas às disputas nas eleições deste ano. A primeira voltada ao cenário nacional e a segunda aqui de Santa Catarina. Então, só para lembrar, né, no último sábado, então, encerrou o prazo para novas filiações e também para renúncias de cargos. Quem que precisava renunciar? Por exemplo, aquele prefeito que fosse sair para deputado, aquele governador que vai sair para deputado, quem sabe, né? Mas esses precisavam renunciar. O presidente não precisa renunciar, o governador não precisa renunciar porque vem para reeleição. Os nossos queridos vereadores aqui não precisam renunciar porque é para cargo, né, dentro do legislativo, então acaba ficando, né, embora seja para deputado, mas fica tudo dentro do cargo legislativo, então não precisam renunciar também. Inclusive, nós estamos fazendo um levantamento de quantos vereadores aqui de Joinville vão sair para deputado, né, nas eleições. A gente já tem alguns números, vamos dizer, e algumas costuras políticas. Em breve a gente vai trazer um pouco mais a fundo essas questões aqui. Secretários também. Então, quem estava na vida pública, por exemplo, se eu fosse sair para vereador, eu já teria também que estar saindo do ar, né? Mas isso nunca vai acontecer, vamos dizer assim. Então, na corrida pelo Palácio do Planalto, a tal terceira via busca uma sobrevida, já que se canalizou nos últimos dias entre o presidente Jair Bolsonaro e também o ex-presidente Lula. No PSDB, a novela, pelo visto, vai se estender mais um pouco. O presidente da sigla, Bruno Araújo, que havia afirmado em uma carta que Dória seria candidato à presidência, lá naquela birrinha que o Dória fez, agora afirmou que isso já não é mais 100% certo. Essa afirmação foi dita após a maioria da cúpula do partido repudiar a manobra de Dória. Com isso, Eduardo Leite volta a ganhar força dentro do partido. Inclusive, o ex-governador gaúcho se reuniu na última sexta-feira com Sérgio Moro. E a tônica da conversa foi a união para fortalecer ou voltar a fortalecer novamente a terceira via. Mas Moro, ao que parece, fez um movimento errado, né? Escolheu sair do Podemos, em cima do laço, saiu do Podemos, né? E acabou indo para a União Brasil e continua batendo o pé e diz que vai ser candidato à presidência mesmo pela União Brasil. Isso acabou então enfurecendo uma ala do União Brasil, que é formada pelo Democratas. O antigo Democratas, a gente sabe que a União Brasil foi a fusão do Democratas com o PSL. Então essa parte do Democratas pede a impugnação da filiação de Moro, ou seja, Moro, que até há uma semana atrás era tido como candidato à presidência, agora, né, pelo que se desenha, Moro foi para a União Brasil um projeto para que ele fosse deputado ou estadual pelo estado de São Paulo, já que ele se mudou para lá, né, ou também como deputado federal, no máximo como senador. Né? Não tem esse projeto para que Moro seja lançado pela União Brasil à presidência da República. Então faz um movimento errado. Se ele pretendia vir à presidência da República, não vai ter vida fácil dentro da União Brasil e possivelmente não vai vir à presidência da República pelo União Brasil, a não ser que convença essa parte da ala, que é uma parte democrata, que era a parte mais bolsonarista, vamos assim dizer, já que o PSL tinha rachado com o presidente Jair Bolsonaro. Já aqui em Santa Catarina, a briga caseira está dentro do PL. O partido do presidente Jair Bolsonaro, né, a sigla teve um inchaço nos últimos meses pela ida do presidente para lá, então praticamente toda a sua ala, ou todos aqueles que estavam sem partido, ou que eram do PSL, ou que eram de outros partidos, acabaram indo para dentro do PL. Com isso, então, a batalha interna também já começou lá dentro da sigla. De concreto, apenas que o senador Jorginho Melo será o candidato ao governo do estado, mas ainda sem a definição do seu vice. Não há definição ainda de quem vai ser, isso depende de costuras, vai depender também das coligações, pode ser que venha alguma surpresa por aí para vice na chapa com Jorginho Melo. Para a vaga ao Senado, a disputa ganhou nomes. Com a desistência do Luciano Hang, né, que era o principal candidato ao Senado, a ala bolsonarista então precisa ter agora um nome forte. O primeiro nome cogitado foi o do deputado estadual Sargento Lima, para trazer esses votos aqui de Joinville. Agora outros dois acabam se despontando também, outros dois nomes acabam se despontando. Quem se colocou à disposição do partido foi a vice-governadora Daniela Rainer. Ela tem em seu currículo ter ocupado o cargo máximo do governo do estado durante o afastamento de Moisés nos processos de impeachment. Daniela rompeu com Moisés já no início do mandato e foi escanteada, foi botada de canto pelo governador, então com isso acabou perdendo bastante notoriedade aqui no estado. Por último, o do Jorge Seife Júnior, que é ex-secretário da Agricultura e Pesca do governo federal.
e ao que tudo indica, vai ser o Jorge Seife, porque ele foi citado por Bolsonaro lá no cercadinho na última sexta-feira. Ele foi questionado, vamos dizer assim, e o presidente Jair Bolsonaro falou que o candidato pelo PL aqui em Santa Catarina será Jorge Seife Júnior. Então foi citado e sabe-se que Bolsonaro, uma das prerrogativas de Bolsonaro ter ido para o PL é ele poder escolher quem serão, né, os candidatos a Senado em cada estado. Então, isso acaba tirando Daniela Rainer do páreo, volta de novo para aquela ideia dela ser deputada, ou federal ou estadual. O deputado Sargento Lima novamente sai de cena, porque ele, como soldado, principalmente da ala bolsonarista, ele não vai querer bater de frente com uma ordem, vamos dizer assim, do presidente. Então, Jorge Seife Júnior, que é de Itajaí, bem provável que será então o concorrente ao Senado. Com isso também, Joinville fica somente com um nome concorrendo a um cargo um pouco mais acima, que é de Kennedy Nunes ao Senado, mas que vai ter que concorrer contra Jorge Seife Júnior, principalmente dentro da ala bolsonarista. Quem perde com tudo isso? Joinville. Joinville não se destaca a nível estado, não tem um nome forte a nível estado, alguém que vai concorrer forte ao governo, alguém que vai concorrer forte ao Senado. Perde-se notoriedade e vai se apequenando cada vez mais também. A maior cidade do estado, o maior colégio eleitoral, não consegue emplacar um nome forte para concorrer nas cabeças de chapa em qualquer partido, vamos assim dizer, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, não há um nome forte da política joinvilense que consegue emplacar.